E os bastidores, os desafios de criação de conteúdo? Ai, Alves, aí é babado, viu? É babado, É né? babado, porque eu acho que você também é digital influencer, A né? gente Porque sofre um no pouco, não é Instagram tão dele, simples. gente, tem várias publis lá, viu? Tem várias publis muito legais. E o grande desafio, Elvis, eu acho que você vai concordar comigo, Sim, que é os bastidores, né? Os desafios. isso, Isso. sim. Os grandes desafios de quem produz conteúdo é o tempo, Tempo. né? Boa. Eu sou CLT, eu Sim. trabalho numa empresa, Sevi App, que eu amo muito, não abro mão dessa empresa, que também comecei como digital influencer, mas depois a gente fala disso. Sim. E eu tenho um tempo curto para mim fazer os meus conteúdos. Sim. Porque não é só gravar. Tem muita gente que acha Não é assim, ó, exato. é um trabalho fácil, grava e já posta. Não. Não. Porque a gente grava, a gente produz um roteiro para saber do que a gente vai falar. Porque não tem como a gente Exatamente. apresentar um produto sem saber do que eu estou apresentando. Sim, Né? sim. Então a gente tem um roteiro, a gente tem a gravação, a gente tem a edição. Esse é o Edição. babado maior, porque assim, se a edição não se conectar com a minha fala, o produto que eu estou ofertando, Uhum. ninguém vai consumir. Exato. Exato. Então, tem a edição e também tem o cronograma de postagens e também de gravação. Sim. Porque, igual eu comentei, como eu trabalho em uma empresa Uhum. fechada de segunda a sexta, eu tenho que ter um cronograma, uma organização na minha agenda Que não para mim atrapalhe o seu que não trabalho. atrapalhe o meu trabalho e Uhum. que eu consiga fazer as minhas gravações que eu falo para todo mundo que é um hobby, tá? Eu amo o que eu faço. Isso é muito Então, eu bom. acredito que está dando certo até hoje, Porque porque eu faz não tempo. trato é um trabalho, porque a gente, Sim. né, se dedica a tudo, mas é um hobby ao mesmo tempo. Exato. Então, é algo que eu gosto muito. Então, eu acho que por isso que flui. E a gente vai encaixando o tempo, sai do serviço, grava à noite, final de Uhum. semana vou até a empresa, nas férias tento fazer o máximo de coisa que eu Máximo para consigo ter conteúdo para para ter depois ir conteúdo. E postando. assim, graças a Deus eu sou uma pessoa que não tem preguiça. Então, independente de horário, de dia, eu tô lá. Primeiro eu vou fazer os meus conteúdos, que são meus hobbies, Sim. e depois eu vou sair com meus amigos, Uhum. viajar. Comprometimento. Exatamente, a gente tem um comprometimento. Como que é mesmo? Como? Comprometimento. Isso, travou aqui. A gente tem Acontece. um compromisso, né, Sim. com essas marcas, porque já que essas marcas confiam na gente, a gente tem que entregar o conteúdo no tempo determinado, no Sim, horário sim. determinado. Então, Responsabilidades. acho que o desafio de criação de conteúdo é esse. Sim. Você ter esse cronograma, esse controle com a sua vida pessoal e com a sua gravação, né? Sim. Eu diria mais um, constância. Com certeza. Constância. Sempre manter no nível legal, né? Essa constância também não é fácil de Exatamente. manter, né? Exatamente, porque assim, vamos supor, se a gente posta um conteúdo que ele engaja, Uhum. o próximo conteúdo você tem que fazer melhor do que aquele. Exato. Você tem que fazer, você não Exatamente. pode cair de nível. Uhum. Então, quando meus conteúdos assim viraliza, explode, eu tenho que produzir um conteúdo assim, pensar em algo assim além para Exatamente. poder bater aquele que eu produzi. Mas Essa é a graças a visão. Deus, Elvis, eu tenho uma equipe por trás disso, Que viu? legal, que O pessoal que está legal. aqui comigo hoje, minha amiga Jordana, que vocês Sim. conhecem, tá ali, tá o Félix, Jordana Gleice, e minha videomaker, Hilary, minha sobrinha, que começou comigo desde os 13 anos. Olha, que Desde os legal. 6 anos eu já ensinei ela o que é empreender, o que é Sim. você cuidar da sua vida financeira, né? Porque eu Uhum. não tive o que eu faço com ela hoje, eu não tive na minha época de adolescente e nem Sim. de escola. Uhum. A escola, infelizmente, hoje em dia, o ensino, ele não ensina o você empreender, Não, não tá ensina defasado. exatamente, não ensina você a empreender, a você cuidar da sua vida financeira. Não. Então, desde os 13 anos que ela está comigo, Uhum. ela sempre soube valorizar aquele dinheiro que a gente está ganhando. Sim. Porque assim, tudo que eu estou ganhando através das minhas publicidades, ela também tem parte. Sim. Porque ela também Ela se trabalha, se dedica, dedica. desde pequenininha, Que legal. estuda também, né? Então, ela sabe que não é fácil as coisas. Não. Então, graças a Deus, a gente tem esses desafios, mas também a gente faz os desafios um aprendizado. E os meus amigos também, uma delas que é a Thalita, que está aqui comigo, Sim. são pessoas que sempre estão me apoiando,
A Thalita trabalha com marketing, então ela que faz para mim os meus folder, o meu Media Kit. Então foi Sim. ela mesmo teve a empatia, se ofereceu a criar Uhum. esse material para mim Que e legal, que falou: ah, legal. não, Gê, vamos melhorar isso, vamos criar isso, E hoje vamos faz parte da mudar tal equipe. coisa, e faz parte da equipe. Então, eu Uhum. tenho outros amigos também que ajudam eu a criar roteiro, dão ideias de vídeos. Então, eu Sim. falo assim: graças a Deus, eu sou muito abençoado. Aham. Tenho os desafios, mas também, graças a Deus, tenho pessoas que estão comigo, que me ajudam A a superá-los. vencer esses desafios. Sim, que legal, que legal. Esse podcast é um oferecimento de Usual Brinquedos, Infinity Ferramentas, Steel Molds, Jornada digital. Como foi o Vamos lá. começo da sua trajetória no mundo online? Ai, foi bem Você falou um legal. pouquinho aqui agora já, né? Falei um pouco, mas vou pegar mais a cereja do bolo, Sim. tá? É uma história. Vou tentar resumir, gente, que eu gosto de conversar bastante, viu? Como foi o começo da minha trajetória? Começou em 2020. Eu trabalhava na rede municipal da Uhum. cidade de Tietê. Eu era ADI, que é Uhum. Agente de Desenvolvimento Infantil, que é o Olha, apoio que dá na sala de aula para o professor. que bacana. Prestei um processo seletivo, passei e Uhum. fui chamado na escola que eu trabalhava. E daí veio a pandemia. Nessa época que eu trabalhava na escola, Uhum. como eu falei lá no começo, que eu trabalhava com eventos, Sim. eu trabalhava na escola e os E finais fim de de semana os semana eventos. fazia o evento. Sim. Então, com isso, eu tinha praticamente duas rendas para mim poder sobreviver. E Sim. com a pandemia, como eu tinha um contrato com a Uhum. prefeitura, eles Romperam. romperam o Nossa. contrato, então eu não tive direito de nada, de 13º, de fundo de garantia, nada. É Nada. um contrato, né? Sim. A gente trabalha naquelas horas e recebe pelos dias que Sim, trabalhou. sim. E os eventos automaticamente acabaram, né? Acabaram. As duas Então, rendas. as duas rendas de GG Bombom, a mais cremosa da região, acabou. E daí, a gente teve que fazer o quê, Alves? Se reinventar. Se reinventar, sim. Daí eu falei com a minha mãe, com o pessoal de casa, o que que a gente vai fazer Uhum. para ter essa renda, né? Para Sim, voltar com essa claro. renda, o que que a gente faz? Morava com sua mãe na época? Moro com minha mãe até hoje, minha mãe e meu Sim. pai. Daí eu tive que me reinventar. Na época, eu estava cursando pedagogia, Uhum. por conta da Na escola. área, né? Já Isso. trabalhava. Por conta da escola, de eu ter entrado nesse processo seletivo, eu comecei a cursar pedagogia. Sim. Então, eu já estava naquela fase que eu conseguia dar apoio escolar para os alunos que Uhum. estavam recebendo lição remota, atividades remota, Sim. que tinham que fazer na casa. Sim. Então, as prefeituras depois começou a enviar tarefas online, tarefas Foi mesmo. imprimidas, né, para as mães fazer aquela tarefa com a criança e depois devolver lá na Na secretaria da escola. Exato. Porém, as mães também precisavam fazer alguma coisa, não eram todas as mães que estavam em casa, algumas continuaram trabalhando home office, né? E Sim, não conseguiam sim. dar o apoio para o filho, Foi e difícil para também todo algumas mundo. nem sabiam Uhum. ajudar o filho, Sim. né? Então eu falei o quê? Falei assim, não, então vamos usar o útil ao agradável. Eu fiz no Canva, aí já começa, né, a parte de Já influência. começou. Fiz no Canva um modelinho de apoio escolar. Não Sim. coloquei professor, porque eu não era professor, né? Eu Apoio estava escolar. cursando ainda, então eu Uhum. coloquei como apoio escolar. Sim. Aulas de apoio escolar e ajudas nas tarefas de escola. Emprestei, aí volta os amigos. Emprestei de um amigo aquelas mesinhas de praia, sabe? Sei, sei. Emprestei aquela mesinha de praia de plástico, coloquei na área da minha casa com duas cadeiras, divulguei no Facebook e Instagram na época. Uhum. Estava ainda começando a estourar mais o Instagram. Foi Sim, mais o sim. Facebook que trouxe esses alunos. E daí coloquei um valor acessível do Sim. valor de hora aula Legal. e as mães começaram a me procurar. Nossa. Chegou uma altura que eu não conseguia mais dar conta da quantidade de crianças que iam em Que casa para legal. fazer as tarefas de escola.
E daí também, como eu tinha meu pai, tenho meu pai e minha mãe, e na época eles são de idade, quer dizer, e não podiam ter tanto contato, então eu deixava. É preocupante um pouco. Exatamente. Né? Mas a gente precisava do dinheiro, né? Exato. Então eu deixava. Tinha que se reinventar, muitas pessoas se reinventaram. Muito. Eu deixava um potinho de álcool em gel. A criança vinha com a máscara, eu comprei também máscara descartável. Criança que não trazia, eu dava. E lá na área de casa, coberta, a gente ia fazendo as tarefas. Saía um aluno, eu dava um intervalo de 15, 20 minutos de um aluno para o outro, já chegava outro. Tinha dias que eu não conseguia nem almoçar. Nossa! Por conta da quantidade de crianças que vieram. Que legal, e as mães também, que acreditaram nesse meu trabalho, confiaram. Te ajudou muito, me ajudou muito, muito mesmo. Quando começou a voltar as aulas, ainda tinha mães que me procuravam. E daí, com isso, eu falei, tudo bem, tenho esses alunos, mas veio uma luz que um dos meus colegas e também pessoas que faziam eventos começou a se reinventar na casa em fazer lanche, fazer doce, para vender, né? E naquela época da pandemia, os motoboys estavam em alta. Nossa, foi mesmo. Porque daí que era tudo só entregue. Só entrega, só delivery. A gente não podia ficar na rua. Então o pessoal vivia do quê? O dia inteiro na casa? De fast foods. Sim. Né? Então comprava o lanche, o bolo, tudo nos aplicativos. E daí e também nas lojas, né? Direto com a loja. Então daí, essas pessoas que já trabalhavam comigo nos eventos, como sabia que eu já era influencer naquela época dos eventos. Só que com o Facebook. Era de uma forma diferente, mas eu conseguia levar pessoas, através das minhas postagens, os eventos. Sim. E daí essas pessoas me procuraram também nessa mesma época do apoio escolar e começaram a enviar produtos para mim. Que legal. E daí veio os famosos recebidos. Exato. Então essas pessoas enviavam os produtos para mim, a gente combinava algo, né? Ficasse comparando as partes. Né? E daí eu nem sabia fazer as coisas. Eu só peguei a câmera e comecei a gravar, falar. É o dom. E daí comecei a fazer os meus stories, e daí com isso eu tinha tinha um apoio escolar de dia. Sim. E durante a tarde, à noite, eu divulgava os produtos que o pessoal me enviava. Nossa. Então, foi aí que começou a minha trajetória no mundo online. E tá aí até hoje. E tô aí até hoje, graças a Deus. E como evoluiu ao longo do tempo? É igual eu falei lá no começo, Alves, é uma coisa que foi muito rápida. Sim. É muito rápido, porque assim, através de um parceiro, começou a aparecer outros. Sim. Um negócio que era recebido, começou a virar uma coisa mensal, uma coisa semanal. Nossa. Então, através de um, começou a vir vários. Então, daí que eu comecei a evoluir. Porque eu falei, eu não posso ficar mostrando um produto só dessa forma. Só nos stories. Sim. Então vamos então pro Reels. Aí veio o Reels. Só que o Reels a gente tem que postar algo mais criativo. Sempre. É uma propaganda. É um merchan. Então, no Reels eu comecei a estudar, procurar outros influencers, ver o que me identificava. Que legal. E comecei a criar coisas diferentes. Daí eu fazia dancinha, mostrava o produto no final. Teve várias evoluções. Que legal. E a gente, assim, todo dia tá aprendendo com a internet, né? Sem dúvida. Falando em processos, quais são os processos, hábitos na hora de criar os seus conteúdos? Você tem, tipo assim, um processo para fazer tal conteúdo? O que você pode contar pra gente? Tenho sim. Eu gosto muito de sempre fazer um cronograma.